Olá, meus queridos, professor Jean aqui com vocês, gravando um vídeo aqui com a resolução de uma prova da UES, da primeira fase, para que vocês conheçam a estrutura da prova, certo? Eu escolhi a prova 2021.1 aqui, mas poderia ser qualquer uma das últimas provas que o padrão da UES, ele sempre segue uma mesma lógica, certo? Vamos lá. Gente, lembrando que vocês têm que obedecer os comandos do aplicador. Não preencham nada antes do aplicador falar com vocês, certo? Aqui no caderno de prova vocês vão ter que nome, data de nascimento, preencher. Tem essa frase aqui que vocês vão copiar no cartão resposta, tanto com letra cursiva quanto com letra de forma, certo? Não esqueçam de anotar o gabarito na prova lá, gabarito 1, 2, 3 ou 4, no caso dessa prova aqui, o gabarito 1, nós teremos 85 questões, certo? Dividida nessa situação aqui, ó, 12 de português, 10 de matemática, 8 partes de mais, 5 educação física, 5 filosofia, 5 sociologia e língua estrangeira. Lembrando que nós não temos redação nesse primeiro dia, certo? Redação só para o segundo dia, para aqueles que forem aprovados nessa fase aqui. Eu espero que vocês sejam. Vamos lá para as questões, para a gente não perder tempo. Vamos lá. Como eu expliquei para vocês em alguns aulões, a prova da UES ela é dividida com 3 ou 4 textos, certo? E por exemplo, se for 4 textos, terão 3 questões por texto. Se forem 3 textos, serão 4 questões. E o primeiro texto, geralmente, é o mais extenso. E o que eu aconselho? Vão primeiro para as perguntas, para ver se dá para responder sem que leia o texto. Mas vocês terão tempo suficiente para ler o texto, certo? Mas aqui, ó. Primeiro texto, as mulheres negras e a ciência no Brasil. E eu não sou uma cientista. Você já percebeu que é um texto extenso, né? Texto em prosa. Para a primeira questão logo. Vamos lá. Quanto ao gênero textual, o texto 1 é classificado como... Vamos lá. Quando ele fala de gênero textual, ele está falando numa categoria de textos que ela é bem ampla, bem limitada. Existem diversos, inúmeros gêneros textuais, aliás, infinitos, até porque ele vai surgindo no decorrer do tempo. Carta, artigo de opinião, crônica, notícia, relato, receita, tutorial, manual de instruções, todos esses são gêneros textuais. E eles têm uma finalidade, uma função específica dentro da sociedade. Se ele tivesse te perguntado o tipo textual, ele iria falar sobre apenas 5 categorias, que é o narrativo, que tem narrador, personagem e ação, o argumentativo, que ele vai debater um assunto, certo? Terá uma tese, o expositivo, em que ele vai expor informações sobre um determinado tema, o descritivo, que ele vai descrever sobre algo, e o injuntivo, que ele vai te ensinar, vai te orientar a realizar algo, certo? O tipo textual tem essas categorias, 5 categorias, certo? E os gêneros textuais são ilimitados. E ele também poderia perguntar a função da linguagem predominante. É típica da UES, na primeira questão, perguntar ou o tipo, ou o gênero, ou a função da linguagem predominante. Certo? Vamos aqui para a resposta. Né? Gente, a resposta aqui, ele é um artigo de opinião, certo? Artigo de opinião. Olha, porque nele há a defesa de um ponto de vista de alguém ou de um grupo por meio de argumentos. Quando eu defendo o meu ponto de vista sobre um determinado assunto e eu uso a argumentação coerente para isso, nós chamamos de artigo de opinião. Só uma observação aqui, ó. Ele fala aqui, ó, conclui informando. Isso aqui é uma marca de pessoalidade. Na redação do Enem, vocês não poderiam fazer isso, porque não permite marcas de pessoalidade. No artigo de opinião, é sim possível, certo? Caso caia um artigo de opinião na segunda fase, né, um texto, saibam disso. Não poderia ser uma crônica, né? Porque aqui o crônica ele narra fatos
narra fatos do cotidiano, situações do dia a dia, certo? Notícia, o que é uma notícia? Notícia é que vai expor um fato, um acontecimento instantâneo e vai de forma superficial, onde, quando e como aconteceu. O pessoal procura sempre confundir notícia com reportagem. Reportagem ela é mais aprofundada e ela é permanente, ela serve de fonte de pesquisa, certo? Já a notícia não, ela é mais instantânea e dá as informações, apenas informações básicas sobre um acontecimento. Para a segunda questão aqui, ó. A relação sintático-semântica estabelecida entre os períodos do enunciado, no contexto da primeira metade do século XX, enquanto mulheres brancas lutavam pelos seus direitos sufragistas de trabalhar fora de casa, mulheres negras trabalhavam nas casas destas, tomando conta dos seus filhos e filhas. Essa questão aqui ela fala sobre relação sintático-semântica. O que é uma coisa sintática? Sintaxe, né? A organização das palavras dentro de um período. E semântica tem a ver com sentido. Eu quero saber aqui o sentido dessa conjunção aqui, ó. Enquanto. Certo? Enquanto. Ela tem uma ideia, né? O sentido de, dentro desse contexto, de proporção. Foi o que eu fiz aqui. Eu separei alguns conectivos importantes, algumas conjunções e o seu sentido para que vocês memorizem, aprendam para quando chegarem na prova saberem responder. Conclusão, ó, portanto, logo. Alternância, né? Assim, conclusão tem o sentido de estar concluindo algo, certo? Portanto, logo. Usa muito no último parágrafo da redação. Alternância, ou, nem, já, são coisas que se alternam. Nós temos a adição, que é o e, o mais também. Lembrando que a adição é um acréscimo de ideias. E nós temos também duas conjunções aqui que a UES gosta muito, que é o conquanto, certo? E conquanto, deixa eu até marcar aqui, não dá para marcar não, que é o conquanto, que ela é concessiva. Conquanto eu posso trocar por apesar de, por embora, certo? E nós temos o porquanto, que é explicativo. Como é que eu faço para me memorizar isso aqui e ficar fácil? Gente, ó. Com, concessiva, lembra do com aqui no início. Por, lembra explicativa, lembra do porquê e do pois. Lembrou do com, concessiva, com quanto, por, porquê, pois, que é explicativo. Certo? Vamos aqui para a terceira questão. Essa terceira questão, vocês vão parar o vídeo, vocês vão ler que ela é uma interpretação textual, certo? De entendimento dessa frase aqui, ó. Certo? Vão ler essa frase e vão ver que a resposta aqui, ó, é indignação. É interpretação textual, certo? Para a gente não perder tempo, não vou comentar sobre ela. Vamos logo aqui para a quarta questão, que eu achei ela muito interessante, muito importante mesmo. No trecho, pouquíssimas pessoas negras tiveram acesso à escolarização básica, quem dirá aquela de nível superior. O elemento em destaque sinaliza um fenômeno de... Gente, isso aqui é uma questão de coesão, certo? Coesão é quando você... a parte mecânica do texto, aquela parte visível, aquelas conjunções, aqueles pronomes que a gente usa para dar uma sequência ao texto, certo? Vamos lá. Aquela. Apareceu aquela na sua prova? Aquela é um pronome demonstrativo. Aquela, isso, isto, esse, aquilo são pronomes demonstrativos. Apareceu o pronome demonstrativo, a resposta será coesão referencial. O que é uma coesão referencial? Coesão referencial quando eu uso um pronome ou uma conjunção. Para mim não repetir um nome, eu uso esse termo, certo? Eu uso esse referente para a gente evitar repetições no texto. Vou dar aqui um exemplo. Ó,
Vamos lá. O professor Jean deu aula de linguagens para o Enem. Ponto. Ele passou diversos conteúdos na sala. Olha, eu falei professor Jean no início, e para não repetir o nome Jean, eu coloquei o pronome ele lá na frente. Isso aí é coesão referencial, certo? Apareceu um pronome demonstrativo, coesão referencial. Nós temos também a coesão sequencial, que marca a passagem de um trecho a outro do texto, o uso de conjunções, advérbios que dão sequência ao texto. Quando vocês vão elaborar a redação de vocês, lembra que vocês aprenderam que no início dos parágrafos nós temos ou umas conjunções, nós temos locuções adverbiais. Entre os parágrafos vocês também têm conjunções que servem para dar sequência ao texto. Esse tipo de coesão eu chamo de coesão sequencial. Ele que dá liga ao texto, certo? Dá liga as orações, os períodos. Intertextualidade se refere a diálogo entre textos. Se eu tenho um diálogo, um texto dialogando com o outro, eu tenho aí uma relação de intertextualidade, certo? Estou comentando aqui, gente, apenas os pontos mais importantes. Texto 2, o texto 2 é uma música. A UES também coloca muitas músicas no texto de vocês. Aqui é uma música Mulher, do Erasmo Carlos, certo? Falando sobre a mulher. E nós já tivemos música da Pitty, do Caetano Veloso, da Legião Urbana, entendeu? A UES gosta muito dessa parte. Vamos lá. O objetivo do texto, aqui, ó, é valorizar a força da mulher no gerenciamento de situações diversas. Eu não lerei o texto aqui porque vai demorar muito para vocês, mas eu vou colocar o PDF no grupo e vocês lerão o texto e vão perceber que realmente é isso. Certo? Aqui, ó, narrar o cotidiano de uma família destacando o trabalho doméstico não é apenas isso. Porque é uma canção, ela vai além disso, ela sempre quer informar alguma coisa relevante. Contar a história de uma mulher engajada em lutas sociais, ele está até falando sobre a importância da mulher, mas não está relacionado aqui a lutas sociais. Apresentar uma mulher contemporânea com dependente financeira de forma nenhuma. Então o gabarito aqui é a B de bola. Sexta questão. A forma no diminutivo noitinha usada no contexto denunciado, quando eu chego em casa à noitinha, quero uma mulher só minha. Quando ele fala que quando, essa palavrinha aqui, ó, eu relaciono a tempo, certo? Quando eu chego em casa à noitinha, marcações de momentos do dia, é o gabarito. Aqui está falando em relação a ironia, preconceito. Não, né? Deixa eu até marcar aqui em vermelho. Ironia? Não. Alguma forma exagerada de afeto? Não. Alguma atitude de depreciação? Não. Ele está falando que chega em casa à noitinha. À tarde, à tardezinha, à noitinha. É uma marcação de momento do dia. Do bairro do que você foi gerada. O narrador utilizou de um fenômeno para assegurar a coerência textual, demarcada como. Vamos lá, o Erasmo Carlos aí, ele utilizou essa frase do bairro que você foi gerada para remeter uma situação que diziam que a mulher saiu do barro, essas coisas, né? Ele fez um diálogo entre um texto que ele conhecia. Então isso aqui, ó, nós chamamos de intertextualidade, certo? Intertextualidade. Deixa eu apagar aqui. Certo? Vamos lá para oitava questão. Oitava questão. Em língua portuguesa é correto dizer que os sinônimos são palavras de significados semelhantes e outra que podem, em alguns contextos, ser usadas em seu lugar sem alterar o significado da sentença. No trecho, mulher, mulher, do bairro de que você foi gerada, me veio a inspiração para decantar você
nessa canção. Isso aqui é uma questão de semântica, significação das palavras, certo? Eu coloquei aqui algumas definições sobre semântica. Sinonímias são palavras de sentidos semelhantes, que é o que ele quer aqui na questão. Antonímias são palavras de sentidos opostos, por exemplo, alegria, tristeza, noite e dia. Paronímias são palavras que ela tem a pronúncia e a escrita parecidas, como comprimento e cumprimento, como tráfego e tráfico. Nós temos as homógrafas, que ela tem uma escrita igual e um som diferente, como colher, colher. Nós temos as homófonas, que ela tem um som igual e a escrita diferente, por exemplo, sessão de cinema, sessão de supermercado. E nós temos a polissemia, que são palavras que englobam vários sentidos. Por exemplo, banco, linha, manga. São palavras que ela, dependendo do contexto, ela vai assumir um sentido. Na questão aqui, ela quer um sinônimo de cantar dentro do contexto aqui, ó. Para decantar você nessa canção, ó, para homenagear você nessa questão, certo? Nessa canção. Gente, a nona aqui, ela também é interpretação de texto, certo? Desse trecho aqui, ó. Vejam como é forte a que eu conheço. Sua sapiência não tem preço. Satisfaz meu ego se fingindo-se submissa, mas no fundo me enfeitiça. O gabarito aqui vai ser a letra C. Vocês dão uma paradinha no vídeo e vão tentar responder, certo? Vamos aqui para o texto 3. O texto 3 é um poema da Cecília Meirelles. Vamos lá. Eu não tinha este rosto de hoje, assim magro, assim calmo, assim triste, assim magro. Nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem forças, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Cecília Meirelles. Os versos acima são de autoria da escritora carioca Cecília Meirelles. O poema traz uma espécie de autorretrato, enfocando principalmente o quê? A transitoriedade de vida, a alegria de viver, partilhamento de pequenos momentos ou a felicidade ao envelhecer. Vamos lá. Gente, o gabarito aqui é a letra A. A transitoriedade da vida. Uma das aulas da minha linguagem para o Enem, eu comentei sobre a Cecília Meirelles, que ela tinha esse aspecto de que ela remetia muito ao barroco, a questão da transitoriedade, da espiritualidade, dessa vida tão passageira, tão como ela perdeu os pais muito jovem, e ela achava que a vida poderia se esvair a qualquer momento. Então ela fala muito sobre isso, a transitoriedade da vida. Certo? Vamos ver aqui a 11. O poema Retrato utiliza uma imagem poética recorrente nas poesias de Cecília Meirelles. O espelho, esta imagem está atrelada a questões existenciais que neste poema são. Vamos lá. O bem e o mal, a fraqueza e a força, a vida e a morte, a juventude e a velhice. O que ela está falando aqui, ó? Eu não tinha este rosto de hoje. Ela está se olhando no espelho e está refletindo o seu processo de envelhecimento. Em que espelho ficou perdida a minha face? Ó? Ela não deu conta desta mudança. Ó, ela está fazendo aqui uma questão sobre a juventude e a velhice. Vamos finalizar aqui com a última questão. Vamos lá. Cecília Meirelles é um dos maiores nomes da literatura brasileira. Poeta, jornalista, escritora, professora e musicista. Pelas características de sua obra literária e pelo seu contexto histórico em que se encontra, a escritora pode ser associada ao momento literário denominado de... Gente, ela é modernista, da segunda geração, certo? Segunda geração.
Vou colocar aqui romantismo. Você vai lembrar de colocar aqui, pronto. José de Alencar. Na prosa, certo? Estou falando aqui os principais nomes, certo? No parnasianismo, Olavo Bilac. Simbolismo, Cruz de Souza. Falei aqui os principais nomes, certo? Lembrando que no romantismo, além do José de Alencar, nós temos os poetas também no romancismo, como na primeira geração, que é o Gonçalves Dias, o Gonçalves de Magalhães. Nós temos na segunda geração do romantismo, na poesia, o Álvares de Azevedo, né, o poeta ultrarromântico, e nós temos também o Castro Alves, né, o poeta abolicionista na terceira geração do modernismo. No parnasianismo nós temos Olavo Bilac, nós também temos outros nomes, né, como Raimundo Correia. E no modernismo, além da Cecília Meirelles, nós temos na poesia Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, certo? Então, gente, aqui foi só uma prévia do que pode ser a prova de vocês. Espero que vocês tenham gostado e boa prova aí para vocês.